Hoje vamos falar do endolaser, ou endolite, ou endoskin. Várias nomenclaturas, mas todos são o mesmo tratamento, um laser subdérmico. E vamos frisar as suas possíveis complicações e respectivos tratamentos. Ele está sendo muito utilizado para melhora da flacidez, queima da gordura localizada, tanto facial como corporal. É considerado um procedimento seguro e de baixo risco. Mas já de antemão quero dizer que a segurança de qualquer procedimento estético vem de escolher um profissional capacitado e competente. Como eu sempre digo, todo tratamento estético tem seus riscos e as suas complicações. Acontecem, na maioria dos casos, pelos excessos, ou por não ter feito da forma correta, ou por falta de experiência do operador. O endolaser vem de um equipamento gerador de um laser que está na ponta de uma fibra óptica. Ela é inserida abaixo da pele, na camada que nós chamamos subdérmica, superficial ou profunda, a depender do objetivo, que é o estímulo de colágeno ou a queima da gordura localizada. O laser vai romper vasos, vai deixar a gordura mais fluidificada. Dessa forma, temos acúmulo de muito líquido, um infiltrado inflamatório. Inicia então um processo de inflamação local controlada para que aconteça o estímulo de colágeno e a eliminação dessa gordura localizada. Por isso, temos reações esperadas do procedimento e que não são as complicações, como dor, hematoma, que é o roxo, edema, as alterações de sensibilidade local. Como toda terapia de calor, o que vai definir resultado é a temperatura. Quem tem experiência com ultrassom, radiofrequência e outros tipos de laser sabe que é muito importante o controle da temperatura. Consideramos então que é temperatura dependente para poder alcançar o objetivo. No endolaser, a temperatura segura, segundo os estudos, deve seguir de 36 até 40 graus. Mas resultados são mais satisfatórios entre 40 e 42 graus. Acima de 43 pode ocorrer já queimaduras e assim podemos dizer que a primeira complicação são as queimaduras. A causa das queimaduras vem pelo excesso de aquecimento. A temperatura após parar o laser continua subindo. Há uma transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio até que haja um equilíbrio dos dois corpos. Na prática, percebemos que conforme você vai passando e acumulando muitas passadas da fibra no mesmo ponto, a paciente sente um desconforto muito forte, elas relatam uma sensação de queimar. Temos duas formas de ter controle dessa temperatura: a sensibilidade da paciente e uma câmera termográfica ou um termômetro de controle dessa temperatura. E uma boa forma de prevenir a queimadura, caso haja um descontrole desse aquecimento, é um sistema de resfriamento perto, como por exemplo uma bolsa de gelo. Outra complicação é a infecção. É um procedimento que todo o material deve ser estéril e descartável, desde a luva de manipulação da fibra, a própria fibra, a gaze, todo o ambiente deve ser muito bem higienizado, assim como a pele do local da aplicação do paciente também deve ser muito bem limpo, com soluções antissépticas. Importante ter uma pessoa para te auxiliar durante o procedimento, que possa alcançar todo o material necessário. Alteração da sensibilidade, lesão neurológica quando a fibra atinge o nervo, levando a sintomas como parestesia, paralisia e formigamento. Podem ser consideradas alterações esperadas ou complicações, a depender da lesão desse nervo. Isso ocorre com mais frequência na região da face, por isso muito importante saber a anatomia, saber os pontos corretos da aplicação. No corporal ocorre mais sensação de parestesia, ou seja, uma sensação de dormência. Seromas, outra complicação, que é o encapsulamento de líquido que se forma no processo de cicatrização, um acúmulo de líquido associado à reação inflamatória na região do corpo que passou pelo procedimento. Como o endolaser após a lesão na gordura ocorre um acúmulo de muito fluido inflamatório, pode existir a formação de seromas. Fibrose, após o processo de cicatrização, podemos ter a formação de nódulos enrijecidos.
endurecidos e compactos, bem localizados e palpáveis. Se aparecer nódulos antes da cicatrização completa, não consideramos fibrose. Sabendo dessas alterações esperadas e as complicações que nós não queremos, vou citar alguns tratamentos que é interessante ter como recursos que são potentes, como a ozonioterapia, laser de baixa potência, radiofrequência e ultrassom. Esses recursos eles vão atuar como auxílio na cicatrização, prevenindo as complicações, como por exemplo o ultrassom, que ele é cicatrizante, muito importante em pós-operatório, então ele traz um papel muito interessante logo após o endolaser, já para a gente ter uma boa cicatrização, prevenir fibroses, aderência e até mesmo seromas. Radiofrequência também é um aliado potente para que a gente tenha uma boa cicatrização, para que a gente tenha drenagem, para que a gente tenha aí um reforço do efeito no endolaser. Laser de baixa intensidade, ele é extremamente cicatrizante, auxilia muito na regeneração do tecido, na síntese de ATP e com isso a gente tem umas fibras mais organizadas nesse processo de cicatrização. Ozonioterapia previne infecção e ajuda muito também no processo de drenagem e de cicatrização desse tecido, inclusive em complicações como as queimaduras, onde a gente pode ter aí um bom aliado na regeneração desse tecido. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu quis trazer para ajudar vocês a entender melhor como que funciona esse tratamento tão revolucionário que está atualmente na estética. Mas como todo tratamento é muito importante nós profissionais saber quais são as complicações. A gente precisa saber as complicações para saber se a gente vai poder intervir e ajudar o paciente caso aconteça. E também para que a gente possa entender como elas funcionam, como que elas surgem e com isso a gente prevenir para que elas não aconteçam. Esse é nosso papel como profissional. Outras medidas, como medicações antibióticas ou qualquer outra medicação importante nesse processo para agir contra essas complicações, também é necessário. Então, se você é um profissional que gostaria de trabalhar com endolaser, antes de mais nada, estude muito, busque muitas informações. E eu tô aqui para ajudar vocês. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.